Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do Por Dentro dos Resultados. Eu sou o Anderson Figo, sou editor de negócios do Infomoney e, para quem não conhece, o PDR é o projeto do Infomoney em que a gente entrevista executivos de importantes companhias de capital aberto com ações listadas, seja na B3, né, na Bolsa do Brasil, ou fora do Brasil também. A ideia é a gente falar sobre o balanço do quarto trimestre de 2022 e do ano fechado, né, de 2022 também, o desempenho da empresa e perspectivas. Antes de eu apresentar o meu convidado dessa entrevista, eu quero pedir para você que está assistindo para deixar o seu like se você ainda não curtiu esse vídeo e se inscreva no canal do Infomoney. A gente está só na primeira semana do PDR, até o final do mês a gente vai ter bastante entrevista pela frente. Para você não perder nada, se inscreva no canal, aciona o sininho que tem aqui abaixo do player, assim você vai ser notificado sempre que uma nova live começar. Agora sim, bora lá. Bom, gente, meu convidado de hoje é o Guilherme Sampaio, que é o CFO da JSL. Guilherme, bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Figo. Obrigado pelo convite. Prazer participar com vocês aqui da live. Beleza, maravilha. Eu vou, Guilherme, passar a palavra, então, para que você faça uma introdução, né, um resumo de como é que foi esse 2022 para a JSL, quais foram os principais destaques aí na ótica da empresa, depois a gente começa o nosso bate-papo. Então, por favor, fique à vontade para fazer esse resumo. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou passar aqui os principais pontos do que foi o resultado, né, e o ano da JSL, e aí depois a gente entra em algum detalhe mais específico que alguma pergunta do Figo, explorar algum detalhe adicional. Bom, foi um ano excelente, eu diria, o ano para a JSL. A gente começou um ano com muita turbulência no preço dos combustíveis, com inflação de insumos, né, que fazia muito tempo que a indústria não via. Então, isso impactou, obviamente, o nosso modelo operacional. Mas o que a gente teve que fazer? Né? A gente teve que olhar para dentro de casa, olhar para dentro para a eficiência operacional para a eficiência operacional da JSL, de cada projeto que a gente tinha, de cada serviço que a gente presta para o cliente. E, em alguns momentos, quando necessário, a gente teve que sentar com esses clientes para renegociar e repassar uma parte, né, desse crescimento de insumos ao longo do ano. Então, foi um ano de muita atividade, do ponto de vista de contato com o cliente constante, olhar para dentro de casa, como já falei, para reduzir custos, e a gente viu os resultados trimestre a trimestre evoluindo. Então, a gente fechou o ano com 7,1 bilhões de receita bruta, a gente está falando de 1,1 bilhão de EBITDA, lembrando que a companhia, né, que foi a mercado no meio do ano de 2020, era uma companhia de 450 milhões de EBITDA, então a gente já está aí entregando 1,1 bilhões, a gente fechou o ano com quase 19% de margem EBITDA, de 220 milhões, mesmo aí, que foi em linha com 2021, mesmo com o crescimento do CDI. O que a gente atribui a isso, né? O que a gente atribui a esse resultado? Primeiro, pelo trabalho que a nossa equipe fez ali de eficiência operacional, redução de custos, etc. Também pela parceria com os nossos clientes, que abriram as portas para a gente sentar e, quando necessário, renegociar os contratos. Mas eu diria que o principal ponto da JSL é a diversificação. Então, hoje a gente atende mais de 18 setores, então com dinâmicas diferentes, né? Uns performando melhor, outros não tão bem. Mas essa diversificação de modelo dos setores que a gente atende, dos clientes e dos serviços que a gente presta para cada um desses clientes, foi que trouxe a gente a esse resultado. Então, isso para a gente é fundamental, é pilar crucial da nossa estratégia. A gente pretende manter cada vez mais, expandir, na verdade, essa diversificação, e aí, a partir daí, ir trazendo novos serviços e novos clientes, novas geografias, novas indústrias que vão compor esse resultado. Então, só para tentar fazer recapitular isso que eu acabei de dizer. A gente está falando de JSL realizou 6 aquisições de 2020 a 2022. Né? A gente anunciou agora, a gente vai falar provavelmente
mais à frente na live, uma aquisição agora recentemente, então é a 7ª aquisição. Essas aquisições, elas combinaram esse resultado que eu estou falando da diversificação, então elas trouxeram essa diversificação para a JSL, que combinou, junto, né, com a performance de todo o legado da empresa JSL, combinou nesses números que eu estou falando para vocês. Uma coisa super importante que eu acho que vale ressaltar é que a gente cresceu, né? A gente tem crescido aí um CAGR, né? Um crescimento médio dos últimos anos de 40%, obviamente com aquisições também, mas de forma orgânica, chegando a 30% de crescimento. Então, isso é um ritmo muito acelerado, mas melhor do que isso é crescer nesse nível, nesse patamar, com aumento de retorno, né? Com aumento das nossas margens e do nosso retorno do capital investido. Então, a gente estava falando de um retorno agora no final do ano de cerca de 15,1%, que deixa a gente num patamar super confortável quando a gente olha toda a nossa estrutura de capital. Eu acho que para comentários iniciais é isso, Figo, e a gente pode explorar algum detalhe específico aí ao longo da apresentação. Boa, legal. Obrigado, Guilherme, por essa introdução. A gente vai falar, assim, sobre as aquisições, acho que é um ponto importante no case da companhia, mas eu queria começar falando sobre o cenário, né? A gente está, como você citou aí, em 2022, já foi um cenário desafiador, de juros em alta, crédito mais escasso. Agora, em 2023, a gente já entra também num cenário onde está uma turbulência internacional aí no mercado, os bancos muito provavelmente já estavam com restrição a crédito, devem intensificar um pouco isso, selecionar um pouco melhor para quem eles estão emprestando dinheiro. Como que vocês estão nesse cenário atual? Vocês enxergam que vocês vão precisar fazer novas renegociações de contratos, ou essas renegociações que já foram feitas, elas são de longo prazo e já são suficientes, ou vocês acreditam que alguns clientes possam ainda demandar esse tipo de apoio por parte de vocês? Como que está esse começo de 2023? Excelente pergunta, Figo, super pertinente. Bom, vamos lá. Do ponto de vista de estrutura, de balanço, capital, caixa, etc., a companhia tem um balanço super robusto. A gente reportou quase 900 milhões aí de caixa no final do ano, mais 870 milhões de possibilidade de capital comprometido, né? São dívidas que eu já contratei, mas eu ainda não saquei. Então, a gente está falando aí de 1,8 bi de disponibilidade de caixa, que dá para a gente um conforto muito grande para gerenciar o meu ano de 2023 com muita tranquilidade. Sem dúvida, você está certíssimo. Esse ano de 2021, 22 e agora em 23, a gente tem visto uma pressão muito grande no sistema, no crédito, principalmente do que a gente chama das pequenas e médias empresas. Então, essas empresas hoje, elas estão tendo dificuldade de acessar crédito, e quando conseguem acessar, o custo de capital, ele é um custo de capital muito elevado, né? Então, as empresas que não conseguem, de um lado tem o custo, né, a inflação que ele precisa renegociar com o cliente. Do outro lado, você tem a pressão do custo de capital. Então, se essas empresas elas não conseguem repassar isso para o cliente, ou repassar isso para o preço final, fica difícil ela suportar esse aumento de custo de capital. Então, nesse momento, isso beneficia uma empresa como a JSL, né, que é capital aberto, é AAA, né, como pela Fitch. Então, isso beneficia as grandes empresas do setor, porque tem mais acesso a crédito e tem melhores condições de contratação, mesmo num cenário turbulento, né? Então, isso faz com que a gente hoje tenha realmente um posicionamento único aí. Então, hoje nós somos, né, a maior empresa do setor há muitos anos, crescendo num ritmo acelerado. Então, isso traz para a gente oportunidade de negócio. Mas você está certo, é um momento que a indústria como um todo está passando por uma restrição. Isso traz mais oportunidades, obviamente, para a JSL, pela capacidade, principalmente para grandes projetos, mas é um momento de atenção, pensando como indústria, né? Para que a gente consiga realmente, como indústria, atender as demandas dos clientes. E como é que está, já aproveitando esse contexto, como é que está a posição de caixa da JSL? Vocês fizeram essas aquisições, vocês têm
algumas parcelas, enfim, alguns pagamentos a honrar. Como que isso... Como que está isso? Vocês têm alguma necessidade de captação nesse ano? Pensando nesse cenário mais restrito, né, de operações no mercado, como que está essa disponibilidade de recursos da empresa? Não, é o que eu te falei, né? A gente, tem quase 1,8 bi em caixa. Desculpa, corrigindo. A gente tem 900 milhões em caixa, quase 900 milhões em caixa, que foi o número reportado no final do quarto TRI. Eu tenho mais 870 milhões aí de disponibilidade. São linhas que eu já contratei e que eu posso sacar, eu ainda não saquei. Então, eu posso usar isso para financiar tanto as aquisições quanto os meus investimentos em CAPEX. Uma coisa que é super importante é que a companhia ela é uma companhia extremamente geradora de caixa. Então, esse modelo de geração de caixa, né, ter uma expansão de margem EBITDA, ter um EBITDA desse tamanho, me possibilita manter meu ritmo de crescimento, mesmo sem precisar fazer nenhum tipo de acesso ao mercado esse ano. Tá? Então, minha dívida está super alongada, a gente está falando de um prazo médio aí de mais de 4 anos e meio. Então, assim, eu estou extremamente para o ano de 2023, eu não necessariamente preciso fazer uma captação. Todas as aquisições que a gente fez, a gente teve uma estrutura de aquisição que a gente teve um pagamento parcelado, né, com os vendedores. Então, o que acontece é que a própria geração de caixa da companhia que a gente comprou, suportado pelo CAPEX que a gente fez, né, então, no caso da Fadel, no caso da Marvel, da Rodomeu, que são empresas que duplicaram de tamanho já dentro do grupo JSL, elas já geram caixa suficiente que ajudam a gente, inclusive, a fazer o funding necessário para fazer o pagamento dos vendedores. Tá? Então, esse é o modelo que a gente usa. Se você pegar essa última aquisição que a gente fez, a IC tem a mesma estrutura. Então, de forma geral, elas não impactam a minha estrutura de capital. Elas, inclusive, ajudam, né, quando a gente fala da alavancagem, por exemplo, que é o caso da última aquisição que a gente anunciou, que foi a IC. Então, é um modelo parcelado de pagamento, um valuation adequado, que no final não põe pressão na minha estrutura de capital. Tá? Legal, Guilherme. Já que você citou a aquisição da IC Transportes, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é o potencial que vocês enxergam para esse negócio, né? É um setor que vocês estavam ali, um case que vocês estavam ali estudando há algum tempo, concretizaram agora em 2023, de que forma que isso pode somar as operações da JSL? Não, legal. Foi a maior aquisição que a gente fez, né, Figo, desde o IPO, né? A sétima maior. A gente está falando de uma empresa de 1,7 bi de faturamento, vem crescendo aí 30% ao ano nos últimos anos. A gente gostou muito do que a gente viu, ficou muito bem impressionado. A companhia super organizada, realmente grande, tem 2.400 ativos, a gestão super organizada. A gente, sem dúvida, estava olhando essas indústrias, então o agronegócio, a cadeia do agronegócio é uma coisa que sempre interessou para a gente, né? E a principal indústria que a IC atende é a indústria de fertilizantes, então está ali na cadeia de suprimentos do agronegócio. Tem também o setor de combustíveis, que era um setor que a JSL não atuava, e o setor de gases e químicos, que a gente atua como JSL e também como Rodomeu, que foi uma das aquisições que a gente fez, mas que, obviamente, ajuda a aumentar toda a diversificação e a nossa presença no que a gente chama de cargas complexas, que é um modelo de negócio que a gente acha super interessante. Tá? Então, isso, a gente está super feliz com a aquisição. Uma coisa que eu acho que eu gostaria de deixar claro e relembrar para todo mundo, né? A gente tem um modelo de gestão dessas aquisições que é até talvez contraintuitivo. A gente opta por deixar elas completamente independentes. Então, obviamente, a gente acorda um plano de negócios, a gente acorda algumas regras do jogo, mas ela fica totalmente independente. Então, ela vai tocar o dia a dia com o time dela, com a relação dela com os clientes, etc. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer, por exemplo, a estrutura não a estrutura física de pessoas, sistemas, nada. A gente vai comprar juntos. Então, a gente vai trazer a possibilidade da IC de usar o benefício da escala da JSL na compra de insumos, de serviços, de ativos, na negociação do custo de capital, para trazer o custo de capital dela para o custo, né, consolidado da JSL, etc. Então, esse tipo de coisa a gente dá o suporte. E, obviamente, todo o suporte de investimentos, todo o suporte para acelerar o plano de negócio. Né? Então, todas as empresas que a gente comprou
se você vê, elas quase dobraram de tamanho, ou quase dobraram de tamanho, já dentro da JSL, como eu falei. E a IC, a gente acredita que tem um espaço aí de crescimento muito grande, sendo que já é uma empresa grande, né? A gente já está falando de novo, como falei, uma empresa de 1,7 bi. A gente acredita também ter um benefício, até pelo tamanho e pela quantidade, né, de ativos e modelo operacional, é um tipo de operação que toma muito benefício da escala da JSL. Porque ele compra muito insumo, né? São 2.400 ativos. Então, compra muito pneu, compra muito combustível, são 1.700 pessoas, se eu não estou enganado. E a gente está falando que isso realmente é uma coisa que, quando entra dentro da escala, o benefício ele é muito visível. Legal, esse modelo de deixar as empresas adquiridas operando de forma independente, com esse apoio por trás da JSL, ele vale para todas as áreas, ou existe algum nível de integração de áreas, por exemplo, administrativa, ou algumas áreas que... Nada. 100% independente. A única coisa que eu olho é meu contrato guarda-chuva de compra de pneu, eu passo a incluir a nova aquisição. Meu contrato de benefício de plano de saúde ou de VE, de vale alimentação, vale refeição, tecnologia, tudo. Então, dentro do nosso guarda-chuva de compras, eles passam a tomar benefício dos preços negociados pela JSL, compra de ativos, etc. Então, mas a estrutura é completamente independente, né? Do diretor-presidente ao administrativo, operacional, comercial, tudo, 100% independente. Bom, e aí, então, nesse contexto, eu queria te perguntar sobre um outro ponto que a gente... Bom, esse tem sido bastante recorrente aqui nas minhas entrevistas no PDR, e acho que eu imagino, na verdade, que seja por conta do cenário, que é a gestão de custos, o corte de custos sempre foi importante para qualquer negócio em qualquer momento, mas não um ano em que a gente teve aí esse cenário de juros altos, encarecimento ali do crédito, e em 2023, ao que parece, continua um cenário desafiador, isso se torna ainda mais importante. Então, como é que é feita essa gestão de custos, esse corte de custos dentro da JSL? E se você puder falar também sobre a questão dos combustíveis, né, que a gente teve ali em 2022, os combustíveis foram bastante importantes para as empresas desse setor. Qual foi o papel dele, principalmente relacionando a esses custos, né, que sempre geralmente pesam para as empresas da área de logística? Perfeito. Então, vamos lá. Empresa de logística é uma empresa que, por natureza, tem margem, né, margem líquida baixa. Não é uma indústria que tem grandes margens líquidas. Então, dito isso, olhar para custo é necessário sempre, né? A gente não pode deixar escapar nada, né? A gente tem um programa que é recorrente aqui de redução de custo, que a gente tem um modelo que toda vez que, né, a JSL sempre fez, quando entra uma empresa dessa aquisição, a gente monta e mostra esse modelo que a gente trabalha. Mas, assim, o grande ponto que a gente teve, e eu falo isso desde que a gente abriu o capital, e se você pegar nossas margens, ela vem melhorando constantemente, mas gradualmente, né? Não tem nenhuma bala de prata que a gente achou. Eficiência operacional. É a gente trazer tecnologia para dentro do que é processo de back-office, diminuir a dependência humana, não estou falando necessariamente de diminuir pessoas, mas diminuir a dependência humana, porque você diminui erro, diminui retrabalho, você facilita todo o processo, você deixa o processo mais fluido. Comunicação com o cliente, comunicação com o fornecedor. Então, se você pegar nosso SG&A, por exemplo, a gente está falando de uma redução de mais de 1 ponto percentual de um ano para cá. O que é isso? É realmente a gente trazer tecnologia e conseguir fazer mais com menos ou com o mesmo, né? Eu consigo crescer a companhia 30%, 40% ao ano, sem necessariamente crescer a equipe de back-office no mesmo patamar. Então, isso é uma agenda que a gente está trabalhando muito forte. Eu estou trabalhando nas minhas áreas e o Ramon provocando muito isso também dentro das operações. Outra coisa é realmente sentar com cada contrato, olhar cada contrato individualmente e começar a perceber, eu tenho mais ativo do que eu preciso? Eu tenho mais pessoas do que eu preciso? Eu consigo fazer de uma outra forma, que inclusive eu posso até beneficiar o cliente, não necessariamente esse ganho fica só com a JSL. Eu posso também compartilhar isso com o cliente e deixar o processo mais efetivo, né? O custo final mais barato. Obviamente, isso me traz um diferencial competitivo quando eu levo
um benefício também ao cliente. Então, foco constante. A gente tem um programa que a gente chama aqui de corrente, né? É um programa corrente, não é o nome do programa necessariamente, mas é um programa corrente de redução de custos, de olhar para custos. Fundamental. Quando a gente olha de combustível especificamente, a gente teve 2 grandes momentos no ano. O primeiro semestre, que foi aquelas altas consecutivas de combustível, inesperadas, e a pior coisa para a gente, para a nossa indústria, é a surpresa, né? E foram grandes altas consecutivas. Então, o que isso põe? Isso põe pressão principalmente no nosso maior parceiro, que é o caminhoneiro, o terceiro e agregado. Uma companhia do nosso tamanho, a gente obviamente tem o estovo, né, a capacidade financeira de segurar 1 mês, 2 meses, e até você repassar isso no preço, tem um descasamento entre o custo, né, a bomba, e o que a gente, né, consegue receber isso depois dos clientes, e assim vai. Mas o nosso principal parceiro, que é o caminhoneiro, a gente está falando de algumas rotas, quase 60% do custo dele é combustível. Então, quando eu tenho um aumento de 25% de um dia para a noite, ou de uma semana para outra, isso põe uma pressão muito grande nesse sistema. Esse foi o principal, talvez, o grande desafio que a gente teve. Foi como acomodar um caminhoneiro, terceiro e agregado, que estava pressionado, certo? E a gente fazer uma renegociação depois de preços e criar alternativas para os clientes, eficiência operacional, junção de rota, melhoria de roteirização, fazer outros benefícios, trazer outros benefícios para o próprio caminhoneiro que ajudasse a ele a reduzir custo. Usar a escala da JSL para ajudá-los, né, na negociação de combustível, né, em outras negociações que a gente precisou colocar na mesa, porque a gente também sabia que não dava para repassar 100% para os clientes, né? Então, esse foi o grande ponto. Primeiro semestre. Segundo semestre, teve picos e vales ali do combustível, de uma certa forma, ficou mais estável. Então, isso tira um pouco de pressão do sistema, do ponto de vista, e a gente começa a trabalhar em melhorias mais estruturantes, né? Não fica naquela correria do dia a dia, de que um dia o preço é X, no outro dia o preço é X mais 25%. Então, talvez esse aí tenham sido 2 grandes momentos ali dentro de 2022. Tá? Ainda sobre essa questão dos combustíveis, tem a questão do subsídio para o diesel, né? Que tá, enfim, ainda existe, mas tem um prazo para terminar. É uma coisa que vocês olham com atenção? Existe alguma expectativa de que quando isso termine, se isso terminar em breve ainda nesse ano, vocês vão precisar fazer uma outra renegociação, enfim, repassar algum aumento de custo? Sempre, isso sem dúvida é uma coisa que a gente olha e acompanha, né, todo dia, né, faz parte do nosso negócio, impacta nosso principal parceiro, que é o caminhoneiro autônomo. Se a gente precisar sentar para renegociar, a gente vai fazer, obviamente, mas tudo depende do preço final, né? Então, se tem incentivo fiscal, se não tem incentivo fiscal, ok, o que impacta para a gente é o preço final, né? Então, depende do mercado global de petróleo, tem uma série de variáveis que não é só o imposto, né? Então, assim, o final que vai determinar se a gente precisa ou não fazer qualquer tipo de ajuste é o preço final. Então, assim, é difícil te precisar alguma coisa. Obviamente, se a gente precisar repassar alguma coisa, tanto para o caminhoneiro quanto para o cliente, obviamente, de forma aberta, transparente, como a gente sempre fez, a gente vai precisar sentar na mesa e conversar. Mas aí depende do que vai vir. Boa, eu queria falar sobre um outro ponto que eu imagino que seja importante para vocês, que é a operação internacional. Você já tem alguma operação lá fora e, recentemente, o CEO da empresa até anunciou que pretendem aumentar isso, ampliar isso na África, na América Latina, em alguns países específicos, inclusive vizinhos aqui do Brasil. Como que vocês esperam que essa expansão no mercado internacional aconteça? De que forma? Se vai ser através da Fadel, de outras empresas do grupo, ou através de novas aquisições? E qual é o potencial disso? Por que vocês pretendem ampliar essa operação no exterior?
Não, legal. Assim, de novo, eu volto para o meu primeiro comentário, né, da diversificação. Então, a gente acredita que a internacionalização é uma forma de diversificar, né, replicar modelos operacionais que a gente tem no Brasil em outros países. Hoje a gente opera em 7 países, então, além do Brasil, mais 6, com a operação, a última, né, recente, África do Sul, que a gente abriu em dezembro de 2021. A gente acredita, todas estão indo super bem. Uma coisa que é super importante, que eu acho que eu queria deixar claro, a gente não tem por estratégia abrir novos negócios em novos países de forma ampla. Né? Eu não tenho ninguém aqui dentro da JSL pensando em qual é o próximo país que eu vou entrar. A gente sempre vai para um país como uma resposta a uma demanda de um cliente. Sempre. Então, o cliente tem um relacionamento com a JSL, a gente conhece o cliente, conhece o modelo operacional, conhece os desafios, o cliente demanda a gente para fazer esse movimento, a gente estuda, sendo benéfico para a gente e para o cliente, a gente vai lá e faz. Todos os modelos que a gente tem hoje fora do Brasil são assim, e os que a gente está discutindo, que estão na mesa, agora são assim. Não é só Fadel, a Fadel hoje ela opera no Paraguai e na África do Sul, está olhando outros países com os clientes da própria Fadel, uma expansão dentro da própria África, mas a gente, como outras empresas do grupo, também tem sido demandadas para operar em outros países. Então, de novo, uma resposta para cada cliente, a gente não vai fazer loucura, o mercado brasileiro é um mercado imenso, a gente está falando, a gente é a maior empresa do setor, tem 2% de market share, então tem um espaço ainda muito grande de consolidação, que é a nossa grande tese de investimento, mas quando for possível e viável para a gente vai sim atender as demandas dos clientes em outros países. Legal. Um outro ponto que eu queria perguntar para você, que a gente também sempre pergunta, sempre aborda aqui no PDR, é a questão do ESG, que também ganhou destaque bastante grande aí nos últimos anos, sempre foi, obviamente, uma questão muito importante, mas os investidores, principalmente, estão olhando muito para as iniciativas aí das companhias relacionadas a meio ambiente, a governança, a sustentabilidade, como é que esse tema é tratado dentro da JSL e qual o desafio do ESG quando você tem várias empresas dentro de uma única empresa, né? Várias empresas atuando independentes dentro de uma única empresa. Bacana. Ótima pergunta. A gente tem pouca oportunidade de falar sobre isso. Né? A JSL, acho que desde 2016, tá? Tem um comitê de sustentabilidade, na época que ela fazia o papel de holding. Depois que ela passou a ser uma empresa operacional, esse comitê foi mantido. Tem um membro do conselho, um membro independente e o CEO. Então, o Ramon faz parte, eu também faço parte, eu participo de todas as reuniões. O que a gente faz? Então, a gente faz todo o processo desde a materialidade, né, dos principais temas para a gente, do que impacta, que é mais caro para a companhia, e vai desdobrando isso em projetos e ações que a gente acredita que são benéficas para o ecossistema como um todo. Então, para as nossas pessoas, para os nossos parceiros, aí, principalmente os caminhoneiros, clientes, obviamente, e para o resultado econômico-financeiro da companhia, que no final a companhia precisa ter um balanço saudável, né, ter resultados saudáveis para continuar. Alguns pontos, assim, obviamente, eu não vou conseguir passar por todos, mas aí dois grandes destaques. Né? Obviamente, a indústria ela é muito demandada por emissões, né? Então, acho que esse é um grande tema dentro da indústria de logística, né? A emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente passou por um processo de organizar as informações da companhia. Então, a gente hoje já faz inventário anualmente, os inventários são auditados, a gente reporta já os níveis de emissões da companhia, a emissão absoluta, equivalente, etc. A gente recebeu um prêmio não, a nota B no CDP, que é acima da média do setor global. Então, isso é muito legal, porque mostra o nível de transparência e de profundidade que a gente já está conseguindo ir. E aí eu considero todas as empresas, tá? Que é um desafio. A gente precisa trazer essa metodologia para uma empresa quando ela chega, para ela ser consolidada dentro da JSL. Então, hoje a gente já está na nota B, acima da média do setor. Tem o selo ouro no GHG, etc. Posso listar aqui várias iniciativas. Uma coisa que a gente tem discutido bastante dentro desse arcabouço de emissões é combustíveis alternativos, né? Então, a gente está falando de gases
combustíveis, caminhões, veículos a biometano, né, gás, ou híbridos, e elétricos. Então, do ponto de vista do elétrico, ainda precisa fechar a equação econômico-financeira. Tem muita coisa que dá para fazer, tem muita coisa que não dá, principalmente quando a gente olha a longa distância. Também tem um ponto da infraestrutura do Brasil para conseguir ter um caminhão na rodovia 100% elétrico, né? E o alternativo, que são os gases. E aí a gente pode falar de biocombustíveis, etc., que é uma alternativa que a gente acredita que é super viável, e a gente já tem feito isso com vários clientes. Um outro ponto que é super importante para a gente é pessoas, né? Eu sou uma empresa com 28 mil pessoas dentro da JCL, e aí quando você pega pessoas, você tem dois grandes grupos. Segurança operacional, assegurar que a gente olha para a vida de cada pessoa, de cada funcionário da forma correta, e que a gente dá o treinamento e as ferramentas para que acidentes sejam evitados. Então tem uma série de programas acontecendo dentro de casa. A gente ganhou, acho que 5, 6 prêmios aí de clientes por ser o melhor prestador de serviço logístico em segurança. Isso está disponível no nosso site. E, do outro lado, a inclusão e o respeito à diversidade. Então, obviamente, a gente tem até pelo histórico da indústria, a gente tem um público muito mais masculino do que feminino dentro de casa, e a gente buscou alternativas e formas e programas para trazer o público feminino para funções que não são intuitivas. Então, por exemplo, operadora de empilhadeira, motorista carreteira. Então, a gente criou um programa chamado Mulheres na Direção, ele está na 4ª edição agora. A gente faz em algumas localidades, a gente atrai mulheres, a gente treina essas pessoas a tirar uma carteira de carreta ou operar uma empilhadeira. Durante o período, elas são selecionadas e vão trabalhar num determinado projeto. Esse awareness foi tão grande aqui dentro que mesmo a gente fazendo está no 4º programa. E aí são programas que tem 15, 20 mulheres, são poucas as selecionadas. A gente conseguiu trazer para esses cargos, dentro de um ano, mais de 300 mulheres, que não necessariamente passaram pelo programa. Criou-se um awareness dentro desse assunto aqui dentro. Por que não uma mulher operar uma empilhadeira? Por que não uma mulher dirigir uma carreta? Hoje as carretas são super... tem tecnologia suficiente para... Não precisa de força bruta, né? Precisa de técnica. Então, isso é um programa que a gente está super feliz com o resultado, os clientes também estão super felizes. E no final, aumenta a base, aumenta a possibilidade de ter mais pessoas dentro do ecossistema para a gente atender nossos clientes. Então, só para destacar algumas coisas aí, a gente pode passar aí umas 2 horas falando sobre o assunto, tem várias outras coisas. Esse é um assunto que rende bastante. Rende bastante. Boa, seguindo aqui na nossa pauta, durante a semana a gente anunciou que ia fazer entrevista com vocês e a gente recebeu algumas dúvidas de leitores, e algumas delas estão mais relacionadas a números. Uma delas é em relação à alavancagem da companhia, que está, se não me engano, em 2,7 no indicador ali de EBITDA dívida, e se você... pelo que o leitor mandou, um nível ali que é razoável para a empresa, um nível considerável bom é até 3. Então, a dúvida do leitor é exatamente se vocês têm algum plano de desalavancagem para poder abrir espaço para fazer essas aquisições que vocês têm feito, que provavelmente devem continuar. Como que vocês trabalham com isso, já que a alavancagem está chegando ali naquele nível de 3? Não, excelente pergunta. Uma coisa que eu acho que é muito legal, que eu queria deixar muito, assim, talvez muito claro, é que a nossa alavancagem está muito relacionada à dívida que a gente precisa fazer para investimento em CAPEX, né? E se você pegar minha base de ativos hoje, estou falando de balanço, está lá, é publicado, a gente está falando de uma base de ativos de 3,6 bilhões de reais. E eu sempre que eu compro um ativo, ele está vinculado a um contrato. Então, quando eu penso em alavancagem de 2,5, de 3, de 3,5, a gente está falando de investimentos realizados para contratos de longo prazo. Eu não compro um ativo esperando por um contrato. Meu ativo é sempre vinculado para o contrato. Dito isso, uma alavancagem, e de novo, investimento em ativos líquidos, né? A gente está falando de máquinas, equipamentos, caminhões, veículos leves, etc., para operar aquele determinado contrato. Então, isso acho que é uma primeira coisa que eu queria comentar. A minha alavancagem está relacionada a ativos líquidos, né? Eu não tenho discussão de ociosidade, eu não tenho discussão de outras discussões que
o mercado, de vez em quando, entende necessário fazer. Então, a gente também considera 3 vezes um número confortável, então é um número que a gente sempre repete aí, que é a nossa referência, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a depender do momento, do nível de investimento de CAPEX, alguma aquisição que ajuda, que venha pôr um pouco mais de pressão na estrutura de capital, mas 3 vezes é a nossa referência. Então, a gente está super confortável, a gente vem mantendo aí esse patamar há mais de um ano, sobe um trimestre, diminui o outro, a gente alavanca um pouquinho, desalavanca um pouquinho, mas vem sempre dentro dessa referência. Então, e de novo, a gente fez 1 bilhão e 400 bilhões de reais ano passado em CAPEX, pagou as aquisições, como você falou, e a alavancagem, né, ela veio flat ano contra ano, e se você olhar trimestre contra trimestre, ela ainda caiu um pouquinho. E de novo, a gente vai sempre desalavancar pelo EBITDA. A gente tem um EBITDA crescente, com projetos com bons retornos, então traz essa geração de caixa para a companhia, e a gente desalavanca pelo crescimento do EBITDA. Então, esse é um ponto que a gente está 100% confortável, e acredito que também não vai ter nenhum tipo de movimento radical em relação a esse número. Tá? Boa. Sobre a diversificação de setores, né, que você citou que vocês atuam hoje em 18 setores, se não me engano, tem algum setor que vocês ainda não atuam, mas que de repente estão de olho e que enxergam algum potencial, em algum momento pretendem atuar? Bom, os 2 principais lá da IC, são 2 que a gente não atua, então lubrificantes e combustíveis. Lubrificantes a gente tem muito tímido lá dentro, combustíveis a gente não atuava, passamos a atuar agora. Então toda a cadeia do agronegócio é uma cadeia que a gente acha super interessante, tem volume, né? É uma área um setor super pujante no Brasil. O próprio setor do agronegócio, grãos, a gente está falando aí que a IC traz um pouco disso já dentro do portfólio dela, tem outras oportunidades, tem muita oportunidade de crescer nesse setor, é um setor muito grande, e tem vários outros, ali a gente está falando de eletroeletrônicos, a gente está falando de farmacêutico, não estou falando para você que a gente não faz serviços para essas indústrias, tá? A gente até tem, mas talvez sejam irrelevantes quando a gente olha o tamanho da JSL e o tamanho do mercado. Setor sucroalcooleiro, de uma certa forma, também tem bastante oportunidade. Então, tem várias outras coisas que a gente consegue ainda atuar. E os setores que a gente tem, assim, tem muita oportunidade, muita. Então, a gente ainda consegue se desenvolver dentro dos nossos clientes de uma forma muito relevante. Boa, só para a gente fechar o nosso papo, que a gente também sempre recebe esse tipo de pergunta aqui no PDR, que é em relação à remuneração acionista. Existe alguma política da empresa ou do grupo em relação a pagamento de proventos? Existe alguma expectativa de alteração disso no médio prazo? Não, a gente segue a regulamentação, né? Então, a legislação de mínimo de 25%. Talvez essa seja a melhor referência que a gente possa dar para vocês, que é para manter a expectativa nesse valor, dado que a gente está num plano de crescimento muito acelerado. Né? Então, a gente opta, obviamente alocando capital de forma eficiente e com bons retornos, a gente opta por segurar esse capital dentro da companhia para seguir nesse ritmo. Tá? Então, eu diria que essa é a forma, e não tem nenhuma perspectiva de alterar isso no curto prazo. Boa, respondido então. Eu queria agradecer Guilherme Sampaio, CFO da JSL, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por ter vindo aqui e respondido todas as nossas perguntas, por ter falado também o que a gente pode esperar da JSL em 2023. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Figo. O prazer foi todo meu e sempre à disposição. Maravilha. Pessoal, não se esqueçam, quem não acompanhou o começo dessa entrevista, ela fica aqui na íntegra no canal do Infomoney no YouTube. Não só essa, como as primeiras entrevistas dessa nova temporada também estão aqui na playlist no nosso canal. E para você não perder nenhuma nova entrevista, porque até o final do mês vão vir muitos executivos de muitas empresas diferentes, se inscreva aqui no canal do Infomoney e clica no sininho que tem aqui abaixo do player, porque assim você vai ser notificado sempre que uma nova live começar. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso é bastante importante para a gente, pode compartilhar à vontade. E para acompanhar toda a programação do PDR, entra no infomoney.com.br, na parte superior do site, tem um link por dentro dos resultados, esse link também está no menu do site, ali a gente atualiza diariamente quais são as próximas entrevistas e você pode se programar. É isso, obrigado pela audiência e até a próxima.